Começar a palestra, mas vamos lá. Pessoal, queria conversar com vocês sobre como tornar a internet mais segura, tá? A ideia aqui da palestra, tá, é fazer uma apresentação sobre o programa para uma internet mais segura, tá? Que visa trabalhar com os provedores, as operadoras, sobre quais são as melhores práticas de segurança que devem ser adotadas nas redes, tá? A gente já vem fazendo esse trabalho desde 2018. Possivelmente já tenham conversado aí com algumas das operadoras de vocês, tá? Eu vou mostrar aqui direitinho como é que a gente faz esse trabalho, o que é importante vocês configurarem nas redes para evitar uma série de ataques que normalmente ocorrem nas redes, tá? Então essa é a ideia, tá, da apresentação aqui, e espero aí que vocês colham bastante informações, tá, e apliquem nas suas redes. E sempre estaremos à disposição de vocês em caso de necessidade, tá? Bom, eu sou Gilberto Zorello, tá? Sou coordenador de projetos do NIC-BR. O NIC-BR, se vocês não sabem, ele é o braço operacional do Comitê Gestor da Internet, que é um comitê aqui do Brasil, que ele se reúne a cada mês, mês e meio, para discutir diretrizes a serem adotadas na internet. E quem implementa as coisas, os projetos que eles definem, tá? É o NIC-BR, tá? Então é nesse esquema que a gente trabalha. O NIC-BR tem vários departamentos, tá? A maior parte são departamentos técnicos, tá? Eu pertenço ao grupo do Registro BR, que faz registro de domínios, distribuição e endereçamento IP, né? Temos o Septro, que é responsável por projetos, por também treinamentos. Possivelmente muitos de vocês já fizeram treinamentos nossos, é o pessoal do Septro que faz. O pessoal do X, tá? Que é o pessoal que cuida de toda a estrutura de X aqui do Brasil, tá? Que é uma das maiores do mundo, né? Então, assim, são grupos técnicos, tá? que trabalham para melhorar a internet. E um grupo, tá? Que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, que é o CERT-BR, que é um grupo que cuida da parte de segurança, tá? Ele interage com os operadores, com empresas, tá? Eles têm uma série de ações, tá? E todos esses departamentos que eu comentei têm seus respectivos sites. Vocês podem encontrar bastante informações nos respectivos sites desses departamentos. Bom, vou falar sobre o programa para ter uma internet mais segura, o objetivo, interação com os operadoras e provedores e as ações do programa. A gente trabalha com 3 grandes ações, tá? O Manners, tá? As notificações e amplificadores. Essas notificações são encaminhadas pelo CERT, tá? E o Top Testes Padrões, tá? Que é uma ferramenta é uma ferramenta web, eu vou entrar em detalhes mais para frente com vocês. Bom, qual é o objetivo do programa? Tá? Redução dos ataques de negação de serviço, problemas de roteamento, tá? Também informar os operadores o que tem que ser configurado nas redes para que as redes fiquem mais seguras. E trabalhar com todo esse grupo para incentivar o crescimento de uma cultura de segurança aqui no Brasil. Tá? Uma mais. Bom, essa ação, tá, não é só o meu departamento, só eu que faço, tá? É uma ação conjunta do NIC, transversal, tá? Desses departamentos que eu comentei anteriormente, o CERT-BR, o Septro, o XBR, o Registro, além da área de sistemas e comunicação que nos apoia bastante também. Como que a gente faz? Como a gente trabalha, tá? Através dessas palestras, né, de esclarecimento, através dos treinamentos que são oferecidos gratuitamente para a comunidade, desenvolvimento de materiais didáticos que a gente disponibiliza, tá? São desenvolvidas também até normas, recomendações, tá? Que estão disponíveis no nosso site também, tá? Nós fazemos a interação com os provedores através de parceria, por exemplo, aqui com a Brint, né? Então a gente tem uma parceria com eles para participar dos eventos deles. Tá? A gente coloca um stand, né? E eles nos permitem que a gente faça palestras, utilize, né, esse ambiente para divulgar nossas informações. Tá? Isso também com as outras associações ao longo do Brasil. Tá? Nós temos também eventos do próprio NIC, tá? Como o ZX Fórum, aquele evento do final do ano, é um evento grande, tá?
Nós chamamos de Semana de Infraestrutura, né, da Internet, ocorre em São Paulo, presencial, tá? E nós corremos o Brasil todo pelas 5 regiões do país, oferecendo treinamento, tá? Palestras, eventos. Então a gente tem assim, uma preocupação grande de ter um corpo a corpo, de estar próximo dos operadores. Então essa é a ideia. Tá? Lá nos IX, nós implementamos filtros de origem, tá? De forma que, para minimizar o tráfego inválido que passa pelos IX. Então a gente descobre tráfego inválido com origem inválida, a gente filtra, baseado em RPKI e na própria base do registro. E aí dentro do programa tem uma série de métricas, tá, que eu vou mostrar para vocês, que eu consigo acompanhar como é que está sendo implementada, tá? E muitas vezes eu percebo que alguns AS, tá, não implementaram algumas melhores práticas de segurança. Aí o que eu faço? Mando um e-mail, tá? Convido para uma call, e aí a gente faz um trabalho, tá? Uma reunião de 1 hora e meia, tá? Online, onde a gente conversa sobre as melhores práticas e o que ele precisa fazer na rede deles. Tá? Então, se vocês receberem um e-mail desse, tá? Entenda que é uma conversa que eu quero ter com vocês, tá? Para auxiliá-los a implementar as melhores práticas. Então, só para vocês entenderem como que a gente trabalha, tá? Para se aproximar dos operadores das redes. Essa é uma visão do programa, tá? Faz parte, inclusive, de um folder que nós distribuímos lá no nosso stand, tá? Então nós partimos aqui, à esquerda devia funcionar, não funciona. À esquerda, então, eu tenho uma rede cheia de ataques, com problemas, e todas essas ações que eu comentei com vocês levam a uma internet melhor. Essa é a ideia essa é a ideia do programa. Tá? Bom, como eu falei, eu faço reuniões com as operadoras, grandes operadoras. Com elas são reuniões periódicas, tá? E com os provedores eu faço, porque são muitos, né? Não tenho como fazer reunião periódica com 15 mil operadores do Brasil, não existe isso. Então, assim, eu convido para essas reuniões, a gente bate um papo, e para não cair no esquecimento, tá? Eu envio todo mês, para quem participa dessas reuniões, um relatório de um dos indicadores que eu acompanho, que é um indicador da quantidade de endereços IPs que foram notificados e que podem ser abusados dos ataques por amplificação. Então é um relatório gerencial, o pessoal normalmente gosta muito, eu vou mostrar a cara deles aqui, tá? E com isso, vocês têm condição de acompanhar como é que está, de uma maneira macro, né? Como está a quantidade de endereços IPs da sua rede que estão expostos para a internet, que podem ser atacados, ou por um ataque direto, ou por um ataque por reflexão, que vai afetar uma outra rede. Tá? O que a gente trata nessas reuniões? Tá? Primeira coisa são as notificações que o CERT envia, e aí a gente acompanha com os provedores, por exemplo, se eles receberam as notificações do CERT, tá? Se eles estão recebendo. Tá? Muitas vezes, existem vários casos, tá? Que o CERT envia a notificação e volta uma mensagem de spam, tá? Ou que a mensagem não foi entregue por algum motivo. Tá? Então, assim, e muitas vezes eu, do meu endereço de e-mail, não sou filtrado, tá? Porque eu envio mensagens eventuais, tá? E ele já envia mensagens mensais. Tá? Então eu envio o convite, tá? Muitas vezes acontece isso, a gente descobre o e-mail. Então é um trabalho que a gente vai fazendo com vocês para ir resolvendo essas questões. Tá? Então, assim, um ponto é os endereços IPs que são notificados para ataque por amplificação. O outro ponto são as boas práticas recomendadas pelo Manners. O Manners é um programa da Internet Society, tá? É uma entidade que visa melhorar o uso da internet no mundo, né? E eles definiram um programa chamado Manners, que tem 4 ações. Tá? Eles recomendam implementação. Quem conhece o Manners? Quem já ouviu falar? Quem já pensou em implementar? Alguns. Né? Então eu vou falar em detalhe, tá? O que é o Manners com vocês aqui. Então, primeira coisa, filtro BGP. Outro, filtro de spoofing.
Ponto de contato. Eu já falei, dei um exemplo para vocês aí do problema de ponto de contato, tá? Você manda uma mensagem de notificação e ela não é tratada, tá? O problema não é resolvido. E política de roteamento, que deve ser cadastrada numa base de dados externa, que pode ser o IRR ou o RPKI, tá? Verificação da adoção das melhores práticas de configuração de servidores DNS recursivos, IPv6, site e e-mail, com uma ferramenta que a gente lançou no final de 2021, chamada Top Testes Padrões. Quem já usou a ferramenta? Quem conhece aqui? Você conhece. Eu apresentei para ele no stand ontem, tá? Então, assim, é uma ferramenta web, tá? Onde você pode utilizar para medir alguns requisitos de segurança da sua rede e do site e do e-mail que você utiliza. Vou detalhar também, tá? E, importante, tá? Nessa reunião, eu pego o AS do provedor, uso algumas ferramentas internas e também que estão disponíveis na internet e monto uma apresentação, um relatório e converso como que o operador está em relação a essas melhores práticas, tá? Isso normalmente os operadores gostam bastante, tá? Porque assim, pouco trabalho grande, tá? Para mim não é tão complicado, porque eu tenho uma apresentação padrão, tá? É só a questão de ver aquele AS ou aqueles AS que os operadores são responsáveis, tá? Eu monto a apresentação e trabalho com o provedor nessas reuniões. Então, quem quiser participar dessa reunião, no final, tá? Me procura. A gente marca aí a semana que vem um dia aí para bater um papo. Beleza? Então, esse é o recado para vocês aí. Muito bom. Esse aqui, lembra que eu falei que tem um relatório, né? Que tem um relatório que eu envio, né? É esse relatório aqui. Eu gostaria de apontar, mas não consigo. Então, assim, o CERT-BR, tá? Ele analisa 17 protocolos, DNS, SNMP, NTP, até DHCP Discover, tá? 17 protocolos que eles são UDP e eles podem ser abusados dos ataques por reflexão. E são protocolos que amplificam também. Tá? Na palestra anterior foi comentado aqui, por exemplo, que o NTP é um amplificador, e é isso mesmo, é exatamente isso que o CERT notifica. E aí, por AS, posso ter um operador que trabalha com mais de um AS, tá? Eu tenho a quantidade de endereços IPs que foram notificadas no mês. Importante, cada serviço é notificado em um dia do mês. Então, ao longo do mês, você pode receber vários e-mails do CERT, e esses e-mails têm a informação de quantos e quais são esses relatórios, quais são esses endereços IPs que estão serviços abertos, tá? E podem ser explorados desses ataques, tá? Então, agora, esse relatório consolida tudo. Então, por óbvio, eu mando esse relatório no final do mês. Nesse mês de maio, eu já mandei no início da semana, mandei para todos os operadores. Hoje são em torno de 200 ISPs que eu conversei já e estão recebendo esses relatórios. Tá? Aqui eu tenho uma totalização por mês, tá? Dos IPs notificados, tá? E aqui mais outros 2 serviços que envolvem equipamento MikroTik, que também podem estar vulneráveis e ele tem que ser corrigida as configurações. Abrindo SNMP, aí ó, eu tenho isso desde 2019, tá? Ó, 2021 até 2023, maio, tá? Mês a mês, tá? Isso é uma planilha, você abre ali, tá? E dá toda a informação, tá? E aí eu tenho a totalização aqui. Então esse é um relatório gerencial, bem interessante, tá? Que te abre, né? Como é que está, se problemas não tinham, a partir de que momento começou a surgir, depois resolveu, depois voltou de novo. Então é um relatório gerencial que normalmente os operadores gostam bastante de receber. Essa aqui é uma informação a respeito da quantidade de endereços IPs notificados, tá? Mês a mês, tá? Ao longo do tempo. Nós começamos o programa ali em 2018, eram perto de 700 mil endereços IPs que eram notificados, hoje nós estamos abaixo de 200 mil. Tá? É um trabalho de formiguinha, tá? No começo lá, era a grande queda, foi
problema com a grande operadora, tinha uma grande operadora que tinha um monte de endereços IPs, tá? Ele trabalhou com eles entenderam o problema, corrigiram, tá? Aí deu aquela queda, depois deu um pico ali. O que é aquele pico? É um dos serviços deixa eu lembrar aqui. Volta? Não volta. É um novo serviço que foi notificado, tá? Por isso o gráfico aumentou. Aquele serviço é o BNT, tá? Então, esse é o gráfico de acompanhamento. Ao longo desse tempo, novos serviços foram incorporados, porque o CERT, ele estuda a internet, estuda o perfil dos ataques que ocorrem, verifica quais serviços estão sendo utilizados nesses ataques e passa a notificar. Tá? E aí esse gráfico. Então, mesmo com crescimento de serviços sendo notificados, tá, nós tivemos uma queda ao longo dos anos aí. Tá? E esse trabalho continua sendo feito. E o CERT vai continuar fazendo esse trabalho. E a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento com vocês. Quais são os serviços mais notificados? Em azul, as grandes operadoras, disparado NTP. Tá? Onde que serviço que as grandes operadoras têm é o NTP. Vulneráveis. Agora, as pequenas e médias operadoras, SNMP e DNS. DNS recursivo aberto. Ou seja, equipamentos DNS recursivo instalado na rede dos operadores, tá? Que estão respondendo para a internet. Tá? Configuração totalmente errada, tá? Ele deveria estar respondendo só internamente. Tá? Muitas vezes o operador, o DNS dele está ok. Tá? E ele recebe a notificação. E o problema não está com ele, está num cliente dele que também é operador. Tá? Que também tem o DNS recursivo e tem IP público. Então, esse recursivo vai ser visto pela internet. Tá? Só que a notificação ele vai para o detentor dos endereços IPs. Tá? Isso é importante ter em mente, tá? Quando você recebe a notificação do CERT, é porque você é o responsável, tá? E a gente espera que vocês analisem a sua rede, tá? E se for no cliente, interaja com o cliente para resolver o problema. Falar agora sobre o Manners, tá? Então, como eu já dei uma palhinha no começo, tá? São 4 ações. Tem um site aqui, tem o BCP Nick BR, a gente tem em português, tá? Uma descrição básica dele em português. O site do Manners em inglês é muito mais rico, tem muito mais informação. Tá? E é importante, vocês adotando essas 4 melhores práticas, você pode se tornar um participante do Manners. Tá? O que é isso? O Manners ele reconhece que você é uma operadora que implementou aquelas 4 melhores práticas. E você pode se cadastrar dizendo como você implementou. E o Manners tem uma ferramenta que eu vou mostrar aqui, é o Manners Observatory, que eles conseguem avaliar se você está ofendendo a internet de alguma forma. Tá? O Manners se preocupa com roteamento, problemas de roteamento. Basicamente, hijacking, leak. Tá? É isso que ele acompanha. Esse é o dashboard, tá? do Manners Observatory. Aquelas 4 ações estão nessas 5 bolinhas aqui. Pô, 4, 5, que negócio é esse, né? É que a ação 1, 2, 3, tá? Tem uma bolinha ali referente à estatística de adoção no Brasil, e a ação 4 ela é quebrada em 2. Tá? É a política de roteamento no IRR e no RPKI. Tá? Por isso ele tem uma ação para o IRR e uma ação para o RPKI. Bom, aqui é uma visão Brasil. Tá? Então, o que está dizendo esse? Está dizendo o seguinte, para o Brasil, filtro BGP, 99% estão implementando, tá? Tem poucas ocorrências de problema de roteamento originado pelas redes brasileiras. No final, o que eu converso com os provedores é isso. O pessoal se preocupa bastante com essa questão aqui, tá? E muitos implementam os filtros e geram poucos problemas, e refletem nesse número. Tá?
Então, essa é uma questão. Filtro de spoofing. O que é o filtro de spoofing? É você não deixar sair da sua rede tráfego com endereço de origem trocado, tá? Ou seja, tráfego spoofado. Tá? Você deve implementar no ponto mais próximo do cliente possível os filtros anti-spoofing. Tá? Essa é uma recomendação que já tem mais de 10 anos, tá? Está em RFC, muitos fabricantes já implementam, muitos operadores não implementam por desconhecimento. É isso que eu percebo. Tá? É importante vocês implementarem isso, tá? Os filtros anti-spoofing. Menos Observatory, o que ele diz? Cinza. Cara, ninguém faz. Pouca gente faz. Tá? E como é que o Menos Observatory mede isso? Não tem como essa ferramenta, tá, entrar na rede de vocês e verificar se o filtro está implementado. A ação 1 é possível verificar se tem ofensa na tabela de roteamento global. Isso é possível fazer. Agora, entrar na tua rede, ele não consegue. Então, o que o Manner solicita? Tá? Que vocês implementem o filtro e testem contra uma ferramenta, teste gerando tráfego spoofado contra uma ferramenta chamada Kaida Spoofer. Tá? Alguém já ouviu falar do Kaida Spoofer? Kaida Spoofer, tá? Então, quem que é o Kaida? É uma instituição, tá? Sem fins de lucro, que faz projetos para melhorar a internet, que monitora a rede, tá? Então ela é uma entidade, tá? Muito séria, tá? Que a gente tem parceria com eles, tá? E ele disponibiliza uma ferramenta onde você, implementando o filtro anti-spoofing, você pode gerar tráfego spoofado pela sua rede e o teu filtro tem que filtrar, precisa barrar. E ele verifica se passa ou não. O que passa fica registrado na base de dados dele e o Menes consegue ver. Então, esse cinza não quer dizer que ninguém implementa, não é isso. O cinza quer dizer que pouco se consegue medir. Tá? Então, assim, agora, conversando com os provedores, que eu faço isso, poucos implementam. Tá? Então, é um ponto de atenção. Eu vou mostrar no próximo slide a importância disso. Coordenação, ponto de contato, tanto no Ruiz quanto no PIRIDB, lá no IRR, aonde vocês cadastram informações da sua empresa sobre o seu AS, tem que ter um ponto de contato coerente. O que é um ponto de contato coerente? É um ponto de contato de alguém que vai receber uma mensagem e vai tratar. Tá? Então tem que ser um NOC arroba, um SOC arroba, um abuse arroba, engenharia arroba, tá? Não o nome não um e-mail de um funcionário, que pode estar de férias, pode sair da empresa, nem do dono da empresa. Não faz sentido o dono da empresa receber um e-mail de abuso. Né? E aí ele pegar, depois de alguns dias, tá, que não vê o e-mail toda hora, envia para o pessoal tratar o assunto. Tá? Então, assim, é muito importante você ter um ponto de contato ok. Validação global IRR é você publicar no RADB ou no TC sua política de roteamento. Tá? Hoje, grandes redes estão filtrando origens que não têm esse tipo de cadastro. Tá? Então, cresceu muito, por isso 97%, tá? O cadastro do IRR nos últimos anos, por conta das grandes redes obrigarem, tá? Que quem quer fazer um peering com eles, por exemplo, tá? Peering direto, ele tem que ter o cadastro no IRR. E hoje estão solicitando também o RPKI. No último X-Fórum aí, o Netflix, ele declarou que ele filtra pelo IRR e também ele vai passar a filtrar pelo RPKI. Então ele está pedindo para os clientes, para os que está fazendo interconexão com ele, o peering com eles, para ter o RPKI implementado. Ou seja, essas ferramentas elas são necessárias e podem ser, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Pode ser acompanhado. Existem ferramentas públicas, o Man Observatory é uma delas. Tá? Existem outras ferramentas públicas que eu vou listar, tá, na apresentação, vocês podem acompanhar como está a implementação das melhores práticas. Tanto que nas reuniões eu converso sobre isso. Tá?
O importante, aquele dashboard, ele pode ser, com as informações por AS, ele é acessível aos participantes do Manners. Então, você se tornando um participante, você tem acesso a esses dashboards. Você pode deixar ligado da sua máquina e fica acompanhando se tem alguma ofensa, se tem algum problema que foi gerado pela sua rede. Bom, aqui então, vou falar agora ação por ação, tá? Meia hora. Ação 1 do Manners, que é a implementação dos filtros de anúncios BGP. Tá? Esse aqui é o cenário, tá, de internet normal, onde eu tenho aqui o AS mais à direita em cima, fazendo um anúncio dos prefixos dele, que se propaga pela rede, chega no provedor de trânsito, que é o final 514 ali. Tá? O AS 514 tem um cliente, que é o final 515, que solicita um serviço de conexão a essa outra rede remota. Beleza, ele vai e encaminha. Então você tem o tráfego, tá, direto entre o AS 515 e o 512. Só que o AS 516, ou por malícia ou por um erro de configuração, gera um anúncio igual ou mais específico que o anúncio remoto. O que o provedor de trânsito vai fazer? Vai desviar o tráfego para SAS. Tá? Então, esse é o cenário, tá, de hijacking, de roubo de prefixos. Tá? Então, esse AS está roubando os prefixos remotos, tá, e está desviando o tráfego para ele. Para quê? Fazer uma inspeção maliciosa ou matar o tráfego. Tá? Então, assim, que o Manners recomenda? Aquele provedor, o 514, ele é um provedor de trânsito. Os clientes BGP dele, quem tem cliente BGP aqui? Você? Tá? Então, assim, cada vez mais comum, né, você ter clientes BGP, tá? E você implementar, então, filtros de entrada. Tá? Então, você não permite que o AS 1516 faça esse tipo de anúncio que não é da rede dele, não é normal na rede dele. Então você filtra. Então essa aqui está dentro da ação do Manners. Você deve implementar também filtro de saída, para que erro de configuração da sua rede não gere anúncios indevidos para a rede à frente. Tá? Então essa é a ação 1 do Manners. O provedor, então, deve garantir a correção dos próprios anúncios e de seus clientes. Tá? O BGP Stream, que é uma ferramenta que é disponível, uma delas, tá? Tem várias. Então, uma delas é o BGP Stream. Ela analisa, por exemplo, eventos de hijacking e leak que ocorreram na rede nos últimos 180 dias. E disponibiliza, isso é free. Você deve acompanhar essa tabela. Tá? Ele gera um tabelão, tá, de eventos, e aí você vê se o seu AS pode ser ofensor ou pode ser vítima. Você pode ter sido vítima de um roubo de prefixo. Às vezes você nem sabe. Tá? E aí isso aparece desse tipo de ferramenta. Tá? Outages também. Tá? E você pode também monitorar os seus anúncios BGP usando essa ferramenta. Uso free, tá? É até 5 prefixos. Tá? Acima disso você tem que pagar ali e tal. Né? E o Manners Observatory, como que ele faz a análise que eu falei para vocês? Ele tem 8 métricas. Tá? Essas 4 que estou mostrando aqui, que é o hijacking, leak, bogon de prefixos. O que é bogon? Anunciar prefixo inexistente. Bogon de ASN, anunciar ASN inexistente. E ele analisa, para esses 4, gerado pelo OAS ou que está do SPF, gerado pelo cliente. Tá? E ele propagou. Ele comeu bola e propagou. Tá? Ele não implementou os filtros corretamente e propagou. Então, tudo isso, essa ferramenta do Manners analisa. Então, é muito legal. Tá? Só que quem tem acesso a essa ferramenta de uma maneira integrada, é o participante. Tá? Agora, você não é participante ainda, tá? Existem outras ferramentas que você pode utilizar, que eu estou mostrando aqui. Pessoal, outro tipo de ataque. Tá? Esse é o ataque DDoS. Tá? Aqui é um ataque por reflexão, tá? Que é aquela história do amplificador. Tal, né? Então você tem um atacante que está na rede 1, você tem um
uma rede 2 mal configuradas e você tem uma vítima da rede 3. Lá na rede 1, o atacante, ele faz scan da rede, descobre endereços IPs da outra rede que estão vulneráveis, estão abertos, tá? E gera consultas espufando o tráfego, trocando a origem. Trocou a origem, a resposta não vai para ele, vai para a vítima. Ele faz isso para N serviços que estão abertos, tá? E aí ele consegue gerar tráfego grande, tá? Que influencia a operação do provedor 3. Tá? Então esse é o outro cenário que eu queria trazer para vocês aqui e mostrar para vocês onde está a ação do Manners aqui. Exatamente você implementar o filtro de spoofing lá da rede 1. O que é isso? Você implementar esses filtros, tá? De forma que não saia tráfego espufado da tua rede. Tem dois benefícios. Resolve esse tipo de ataque e melhora o comportamento da sua rede contra botnets, tá? Que estão dentro da sua rede e você não sabe. As bots, elas geram tráfego de ataque espufando o tráfego, isso é muito comum. Porque elas querem se esconder. Tá? Então ela fica gerando tráfego de ataque com IP privado, IP de outras redes, tá? IPs do exterior. Tá? E você, então, implementando o filtro de spoofing, você não deixa sair esse tráfego. Fazendo isso, a sua rede fica mais protegida, fica mais fechadinha, ela deixa de ser interessante para os atacantes, a sua rede vai ser menos utilizada em ataques, o que é bom. Tá? Então isso é super importante vocês implementarem esses filtros anti-spoofing. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Lembra que eu falei que o CERT notifica os serviços que estão vulneráveis? Tá? É exatamente esse outro cenário aqui, ó. Correção de serviços notificados pelo CERT. Tá? Essa correção resolve esse tipo de ataque por reflexão. E aí dá para vocês perceberem que eles trabalham em conjunto, essas duas ações. Corrigir as redes dos serviços bem configurados e implementar filtros anti-spoofing melhora o cenário global de ataque de DDoS. Isso não quer dizer que vocês não precisem de sistemas de mitigação, anti-DDoS, esse tipo de coisa. Tá? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, você tem que fazer um trabalho proativo, antecipado, tá? De configuração para melhorar esse cenário de ataques em geral. Tá? Implementação de filtro de spoofing o mais próximo do cliente. Normalmente o ponto de concentração do cliente. Usando, por exemplo, o RPF, tá? State Mode, Lose Mode, VRF. E testes contra o Qaeda, que eu já conversei com vocês lá no início. Pessoal, coordenação entre operadores. Parece uma coisa simples, né? Mas é o slide que tem mais itens. Tá? Eu achei até interessante quando eu fiz esse slide. Tá? As notificações de segurança do CERT são encaminhadas para o campo abuse do Ruiz. Então, aquele e-mail está no campo abuse do Ruiz, cuida dele. Que é por lá aquele endereço de e-mail que é utilizado para enviar a notificação. Tá? Então, é um endereço de e-mail importante. Utilize grupos de e-mail ao invés de e-mail de pessoas, já falei. Manter compatibilidade dos pontos de contato em várias bases, Ruiz, PIN-DB, IRR. Tá? Manter pontos de contato atualizados após mudanças internas, a pessoa saiu da empresa, etc. Tá? E incorporação de outras redes, que é um cenário bastante comum hoje. Tá? Fusão de redes. Então você funde outra rede, o ponto de contato é o da gerência da outra rede. Você precisa lembrar de trazer isso para você. Tá? Isso é importante. Eu vejo muito isso, tá? Quando eu converso com os operadores. O Manners Observatory analisa os pontos de contato técnicos do PIN-DB, ele vai olhar no PIN-DB. E dois tópicos importantes. Verificar se estão recebendo as notificações do CERT. Tá? Há endereços de e-mail que não recebem mensagens do CERT hoje. Tá? Eu tenho uma relação nisso. Por quais motivos? Spam, caixa cheia, host domínio not found,
e-mails inválidos, tá? Então, as notificações não chegam para vocês. Então, é importante que vocês validem, tá? Se está liberado para vocês receber mensagem do cert@cert.br. O registro BR também faz validação dos pontos de contato do Abuse. Lembra aquele endereço de e-mail que está lá no Ruiz? O registro, ele valida, isso é uma política do LACNIC, tá? Ele valida e se não tem resposta, tá? O responsável pode... Primeiro ele vai ter a gerência dos blocos IP bloqueadas, tá? E numa sequência ele pode até perder os blocos. Tá? Isso é uma política do LACNIC. Uma coisa que a gente tem que respeitar. Pessoal, ação 4, a última no Manners, tá? Então, o IRR, né? É o Internet Router Registry. Então você deve publicar sua política de roteamento, seus pontos de contato do IRR. RADB pago, uma ferramenta paga, interface web e tal, tá? $600 por ano, coisa assim, tá? E o TC, que é uma ferramenta free, tá? Que você pode fazer em um ou outro. Eles trocam informação entre eles, as informações são replicadas. O Manners Observatory, ele analisa a base de dados do RIPE Stats, tá? Então, assim, eu estou dando links para vocês aqui, tá? Referente a ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Para... Acredito que essa apresentação será disponibilizada, tá? Já está com a associação aqui, pode ser disponibilizada para vocês. O cenário, uma coisa importante. Bom, o IRR já comentei. RPKI. Quem implementa o RPKI? Alguém implementa o RPKI? Tá? RPKI é muito importante, tá? Para vocês evitarem aqueles problemas de hijacking. Tá? Se alguém tentar roubar o seu prefixo, e o seu prefixo estiver numa base de dados dessa, ou no IRR ou no RPKI, as redes que fazem a validação, elas, ao receber um anúncio, ela testa contra essa base. Ela verifica, opa, isso aqui é inválido, rejeita, ele não aceita. Então você deixa de ser vítima de um ataque de hijacking, conforme eu mencionei lá atrás. Tá? Então assim, a forma hoje de você deixar de ser vítima de ataques de hijacking é se cadastrar corretamente no IRR e no RPKI. Tem que fazer isso. Tá? Agora, a forma de você rotear melhor, tá, na tua rede é testar os anúncios que você recebe da rede à frente. Então você tem que implementar a validação no RPKI, que é esse outro cenário aqui. Tá? Então assim, publicação é importante, para você deixar de ser vítima, e a validação é importante para você deixar de participar dos ataques de hijacking. Beleza? Aqui uma informação sobre o Manners. Quantos participantes tem no Manners hoje? 838 participantes. No Brasil, 238, está aqui ano a ano o crescimento. Tá? Então, tem crescido todo ano. Tá? Função do quê? Dos treinamentos que o Nick faz, dessas palestras, desse trabalho de convencimento que é feito. Tá? O Brasil hoje, o azul ali, é o país que tem maior quantidade de participantes. Pessoal, último tópico. Tá? Quero gastar uns 7 minutos aqui, aí ficar 10 minutos para perguntas. Top Testes Padrões. É uma ferramenta web que a gente liberou também para testar melhores práticas de segurança. Pessoal, eu só falo em melhor prática de segurança. Tá? Então, assim, atender as notificações do CERT, atender o Manners e atender o que pode ser testado aqui pelo Top. E eu vou contar para vocês o que pode ser testado. Se vocês tiverem curiosidade, entra nesse site, tá? Top Nick BR. Coloque aí o endereço, o domínio do seu site, domínio do seu e-mail, tá? Ou testa a rede aqui que você está sendo atendido aqui, ou pela operadora local, ou aqui no Wi-Fi do evento, tá? Você então tem condição de testar se o site que você utiliza, ou da sua empresa, né?
que você disponibiliza para os seus clientes, ou que você utiliza para fazer um comércio eletrônico, alguma coisa, se ele está configurado com as seguintes melhores práticas. O e-mail é a mesma coisa. Tá? E também para o provedor, se ele está entregando IPv6 e DNSSEC no recursivo para o cliente. São duas melhores práticas de segurança. Então, aqui é o resumo, tá, do que ele testa, que eu acabei de falar. Então, eu tenho um teste, tá, que é o lilás aí no aplicativo que vocês vão ver. Tá? Então, o teste top IPv6 e DNSSEC. Tá? O IPv6, ele verifica se o provedor está te entregando um IPv6 bem configurado. DNSSEC, se o DNS recursivo que ele te entrega, tá, para você fazer a resolução de nomes, tem validação DNSSEC. O site, você coloca o domínio e ele testa se o site está implementado com os servidores com IPv6, tá? Com o DNSSEC, tá? Com HTTPS, que é o cadeadinho, e para e-mails, os 3, mais DMARC, DKIM, SPF, que são protocolos para proteger os seus e-mails de ataques de phishing. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Ontem, o Moreiras, não sei se alguém participou aqui, ele falou bastante sobre a adoção de IPv6. Tá? IPv6 está sendo pouco usado no Brasil, a gente tem um trabalho, já tem anos, tá, do NIC, vem sendo adotado aos poucos. Essa ferramenta vem para contribuir, tá? Porque ela testa do lado do teste top IPv6, do lado do usuário, se está implementado IPv6 do usuário, e ele testa se os sites, o e-mail, ou seja, os conteúdos, têm IPv6. E é uma ferramenta de simples uso, tá? Fácil de usar, de forma que o leigo ou o técnico ele pode utilizar e verificar se o conteúdo tem IPv6. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Incentivando, empurrando, dando ferramentas para a comunidade verificar se está sendo utilizado IPv6. O que a gente quer com isso? Aumentar o conteúdo IPv6. Para o tráfego IPv6 sair do CGNATs. Tá? Para o usuário ter IPv6 implementado. Tá? Então, são trabalhos, só para vocês entenderem, tá? São trabalhos que a gente vai fazendo, tá? Para ver se a gente consegue trazer o tráfego para o ambiente IPv6, que é o ambiente que a internet deve crescer e é o futuro da internet. Bom, aqui eu tenho aqui a descrição de cada teste, tá? Então, eu já falei bastante. O IPv6 DNSSEC, ele testa IPv6 do recursivo e do usuário final e testa se o recursivo valida DNSSEC. O teste top site, tá? IPv6 do servidor de nomes e também do servidor web. Se ele tem lá se ele tem assinatura DNSSEC, de forma que o autoritativo do teu site resolva com o DNSSEC. Então, você está testando aqui o DNSSEC no usuário, lá na ponta da rede, tá? No recursivo, e também lá no autoritativo, das duas pontas. Então, a ferramenta ela é ampla desse aspecto. Nesse horário está tendo uma apresentação sobre adoção, um programa da IANA sobre adoção de DNSSEC no mundo. Tá? HTTPS, fechar o cadeadinho, o seu cadeado pode estar fechando, mas o HTTPS pode estar mal configurado. Ele está vulnerável. Tá? Ele pode estar utilizando uma versão antiga. Tá? Então, tudo isso a ferramenta aponta. Tá? Você faz o teste, ganha uma nota, e embaixo você tem um relatório de tudo que se passou, não passou, por que não passou, tem explicações, tem muita informação ali. E o e-mail, como eu falei, IPv6, DNSSEC, StartLS DN, tá, que é a parte de segurança do servidor, e DMARC, DKIM, SPF, que são ferramentas para você evitar, de uma maneira, é uma ferramenta técnica de você evitar phishing. Tá? Você consegue identificar se aquele e-mail veio de uma origem não autorizada. Tá? Aqui algumas estatísticas, tá, sobre o teste top.
Foram testados até agora, foram feitos 32 mil testes, 13 mil domínios únicos testados. A ferramenta tem lá uma brincadeira lá, o quem é top, né? Quem é top é quem ganha a nota 100, né? Então ele entra numa listinha, né? Então tem o quem é top para e-mail, quem é top para site, e quem é top campeão é quem é site e e-mail, ok, tá? O domínio que é tanto site quanto o e-mail estão 100%. Aqui, assim, tem algumas informações interessantes. Eu falei de IPv6, né? 23% dos sites, de tudo que foi medido até hoje, tá? Eles estão em IPv6. Tem bastante coisa para crescer, tá? DNSSEC, 20%. TLS, que passou zeradinho, o cadeadinho, você olha nos sites, normalmente o cadeadinho fecha, né? 7% bem configurado. Então tá, resultado da ferramenta, tá? De e-mail equivalente. Bom, todas essas ações, tá? A gente trabalha muito com as associações, tá? Trabalhamos com a academia aí, a RNMP dá um apoio grande, ajuda a gente a divulgar essas melhores práticas, tá? Dos eventos acadêmicos, dos eventos das associações, já tinha falado no começo, todas essas nos autorizaram aqui, apoio aqui o programa, tá? E o programa, então, ele tem um site e o top, o site Top Nick BR, tá? São os dois sites que a gente tem aqui. Estou aí com 10 minutos para perguntas, tá? Estou à disposição. Quem tem perguntas aí para a gente, estou à disposição. Boa tarde. Primeiro, palestra muito legal. Eu gostaria de saber, você comentou que tem alguns cursos, meios de acessar essas informações e aprender a configurar, imagino, fazer todo esse processo de adequação das redes, né? Gostaria de saber por onde a gente consegue acessar isso e também onde a gente consegue consultar as datas dos IX Forum. Perfeito. Bom, primeiro ponto de acesso, tá? Você pode entrar no site do programa. Lá está listado, então, todas as melhores práticas, as recomendações e tal. Você pode usar, então, as ferramentas que eu indiquei, tá? Aqui na apresentação. Um curso muito importante que você deve fazer é o Backup. Tá? Não sei se você conhece esse curso. Ele é um curso que ele dura 4 dias, tá? No modo presencial. Nós oferecemos esse curso 5, 6 edições durante um ano, tá? E outras várias edições online. Com a pandemia, nós migramos esse curso para online, não dava para ir mais pessoalmente, tá? Então ele tem online, onde você acessa cursoseventos.nic.br. Então, cursoseventos.nic.br estão todos os treinamentos que a gente oferece, presencial, online. Nós temos cursos de parceria EAD, cursos EAD em parceria com o Assisco. Nós temos um curso de PV6 EAD também, que é um curso nosso, tá? E tem todas as informações sobre esses cursos. Então, onde obter informações seria aí. Esses seriam os pontos. Mais perguntas? Pessoal, muito obrigado, tá, pela atenção. Nós estamos aqui no stand 36, tá? Estou à disposição de vocês aí, tá? Até o final da tarde. E no meu endereço de e-mail, tá? Então vocês podem mandar mensagens, tá? Que eu respondo. Entra no site lá do programa também, ponto de contato, o endereço, as mensagens vão para mim, tá? Eu respondo, fico bastante feliz de poder. E quem quiser participar de uma call daquelas que eu comentei, o desafio aí, tá? Pode vir que a gente me passa o seu ponto de contato, a gente agenda alguma coisa para a próxima semana. Beleza? Pessoal, obrigado, viu?